A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é feito de amigos. Amizade é tudo, né? O pastor Tiago falou um pouquinho a mais, mas ele está exagerando, não sou isso tudo não, né? Faz assim para ver se a gente volta mais vezes, o negócio é esperto, né? Mas está conosco o irmão Jair também, fica de pé, Jair. Jair é um braço direito nosso. Esse homem tem cabelo branco, mas tem um tempo de ministério que vocês não têm ideia. Então ele está com a gente aí, eu conheci ele mais de 14 anos, só na Betesda, a nossa igreja tem 9, está o Naldo também, não sei, o Naldo vai ficar aqui, né, Tiago? Já pegou ele pelo laço, né? Foi um grande obreiro lá na nossa igreja também, serviu muito e abençoou para a glória de Deus. Estava falando das cadeiras aqui, eu me lembro que foi o Naldo que tomou a frente de comprar as cadeiras da nossa igreja há 9 anos atrás, né? Bebedouro, essas coisas tudo, deixava tudo por conta de Naldo. Tinha hora que eu tinha que passar na frente dele, porque ele é bem para frente, sabe? Ousado, quer ver as coisas, líder, né? Quer ver as coisas rápido. E ele foi uma grande bênção em Charlene, na nossa igreja, e com certeza, se ficar aqui, vai ser uma bênção para vocês também. Mas vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos falar de Jesus. A honra e a glória aqui é dada para Jesus, e é para Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 16, versículo 13. Eu gostaria de trazer uma mensagem para a igreja. Fico feliz com o ministério, com vocês, com os irmãos que estão aqui somando, muitos irmãos abençoados, que vieram fazer parte da Atos. Atos é uma história que Deus plantou aqui em Lagoa da Prata, e que o Senhor venha usar cada um de vocês que servem aqui. Mas em Mateus capítulo 16, versículo 13, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, palavra do Senhor diz, Mateus 16, versículo 13. Os irmãos encontraram? Mateus 16, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens a ser o Filho do Homem? Versículo 14, eles disseram: uns diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? Versículo 16, capítulo 16 de Mateus. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Simão Pedro respondeu, disse: Só vocês? Tu és? Vamos mais uma vez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, pelos momentos de louvores, pelas orações que aqui foram dadas. Peço ao Senhor que fale a tua igreja, que o teu povo receba, Deus, uma mensagem dos céus. Eu não conheço o coração, nem a alma, nem as intenções de cada um, mas o Senhor sabe e conhece, e que o Senhor fale com a tua igreja. Para a tua glória nós te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Irmão, pode se assentar e mantenha a palavra de Deus aberta. Jesus, quando desce para Cesareia de Filipe, ele desce em uma das regiões que eram bem povoado e tinha uma grande necessidade
de cura, de libertação, de visitação. E quando ele para em Cesareia, ele chama algum dos seus discípulos. Está aqui o nome, Pedro, provavelmente os outros estavam juntos. E ele chama cada um. E ele faz uma pergunta como que um político pudesse fazer uma pergunta ao seu partido. É como se um político pudesse chamar um marqueteiro e dizer: o que dizes os homens a nosso respeito? Como está a nossa imagem? Como está esse marketing? Como está esse nome? Claro que o Senhor aqui não estava preocupado com a política e muito menos com a opinião pública. Claro que Jesus não estava querendo saber se as pessoas de fato gostavam ou queriam ele. Mesmo porque o ministério de Jesus não estava pautado nas pessoas. Ele não estava preso a agendas humanas. Ele perguntou aquilo para saber o que estava no coração de cada um deles. O que eles interpretavam o seu ministério. E ao perguntar no versículo 13, o texto acompanha comigo, 16:13 disse: Jesus, chegando à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: que dizeis os homens dizem os homens ser o Filho do Homem? O que está no coração dessas pessoas? O que elas compreenderam? O que elas entenderam até agora? O que elas sabem ao meu respeito? O que eu ensinei para elas? Ele está fazendo uma pergunta simples, uma pergunta sem nenhuma maldade, sem nenhuma intenção de reprovação, dependendo do que eles falar. Então eles vão e dão a sugestão e dizem: olha, Senhor, alguns aí estão dizendo que o Senhor é Elias. O Senhor é uma reencarnação do profeta Elias. Aliás, o rei Herodes já disse que Jesus seria um profeta que ressuscitou. Mas os outros ali na esquina, do outro lado do bairro, estão dizendo por aí que o Senhor é o Jeremias. Que o Senhor é o profeta Jeremias. E poderia ter razão de ser o profeta Jeremias, porque Jeremias orava por Jerusalém e orou no cativeiro babilônico durante 70 anos. Ele esteve lá naquele cativeiro e ele orava pelas pessoas. Mas outros, Senhor, dizem que o Senhor é um profeta, não sei nem o nome. A verdade é que as três interpretações a respeito de quem é Jesus, ao que os discípulos escutaram lá fora a respeito de Jesus, não tinha nada a ver com ele. Apesar do Senhor ter um ofício de profeta, apesar dele ser de Deus, aí Jesus então volta a palavra e pergunta: e vocês? Olha o que diz o capítulo 16, 14. Mateus 16, 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. No versículo 15, disse-lhes ele: e vós? E vocês que estão comigo? E vocês que caminham comigo? E vocês que eu tenho uma preocupação mais próxima? Que eu tenho um afeto? Que eu tenho revelações? E vocês que caminham comigo? E vocês que não é multidão? E vocês que não seguem cabeça de guru, de religioso? E vocês que não são influenciados pelo mundo? E vocês que não são influenciados pelas pessoas? E vocês que andam comigo? O que vocês falam a meu respeito? E Pedro, como sempre, tomando a palavra do lado deles, falando em nome dos discípulos: tu, Senhor. Olha o que ele responde para Jesus, no versículo 16, do capítulo 16. Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo encarnado, tu és Deus, tu és Senhor.
Tu és ungido, Tu és o que os profetas profetizaram e mandaram, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és absoluto, Tu és tudo. Jesus volta para Pedro e diz: bem disseste, Bar-Jonas, bem disseste, versículo 17. Respondeu-lhe e disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque você não falou pela sua razão, você não falou porque houve uma lavagem cerebral, você não falou porque o Tiago convenceu vocês, porque o Júnior convenceu vocês, porque um líder religioso colocou na cabeça de vocês uma espécie de cultura e um convencimento que atrofiou o cérebro de vocês, e vocês então se entregaram. Não, vocês entenderam uma revelação dos céus. Foi o Espírito Santo que revelou cada um de vocês quem eu sou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está aqui, irmão, porque você entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida e a sua alma foi entregue eternamente para Ele. A sua alma pertence a Ele. Foi Ele que trouxe você até aqui. Foi Ele que foi no Espírito Santo, através do Espírito, e te convenceu. Foi Ele que trouxe o nosso coração regenerado, quebrantado para Deus. Mas o Senhor continua no versículo 18: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Duas interpretações nós podemos aprender essa passagem rapidamente. A primeira, porque nós vemos que de 2000 anos para cá há uma confusão na cabeça do povo. Há uma confusão, e esse ano nós vivenciamos isso através das redes sociais, quando a gente viu essa sucessão do papado. E sem querer ofender, mas já ofendendo, não com questão de crítica para machucar, mas para libertar e para iluminar as mentes daqueles que ainda interpretam essa passagem errada, dizendo que o Papa é uma substituição do Pedro. Porque quando Jesus diz a Pedro: tu és agora Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, ele está falando um trocadilho de palavras. As palavras que na época original, no grego, significava Pedro, Petros, que era fragmento de rocha. Você é um fragmento, Petros, pedrinhas que são de uma grande rocha. E te digo, Petros, pedrinha, que de agora em diante você não será mais edificado sobre você, mas sobre mim que sou a rocha. Então eu não lhe dou a autoridade de edificar uma igreja, eu lhe concedo uma igreja que é edificada em mim, Jesus, como Senhor absoluto. Então nós vemos que há uma interpretação errada, porque eles dizem que há uma sucessão de Pedro, o apóstolo, e que os papas são de geração em geração, vindo através de Pedro, que foi o primeiro a ser edificado, a igreja sobre ele. Então, duas interpretações erradas. Primeiro, dizer que Pedro é a edificação da igreja. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que pedrinhas quebradas, que é Pedro, fagulhas de pedra, ele recebe da grande rocha, e essa rocha é Jesus. Mas também Pedro, na palavra que ele diz, tu és Senhor, e sobre ti edificarei, ele não está fundamentando na palavra de Pedro. Eles dizem que estão em Pedro e que estão na palavra de Pedro. No entanto, nós sabemos, compreendemos que essa rocha é a pessoa de Jesus. E ele está dizendo que a igreja dele, edificada sobre ele, sobre a rocha, essa será inteiramente firmada e que jamais será abalada. Então Jesus ainda continua, e eu quero que vocês caminhem comigo no texto antes da gente, que é só uma introdução, viu, irmão? Fica tranquilo, mas Deus vai ter misericórdia. Vai dizer assim a palavra de Deus no versículo 18. Então eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu, Jesus, não essa pedrinha você, mas sobre mim edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra porta e a palavra inferno significa Hades. Na época, Hades significava uma porta na qual era aberta para o inferno e para a morte. Era um termo usado naquela época. Então, quando se falava inferno, dava-se a entender Hades, que era uma grande porta aberta, que era onde os mortos iam sem Cristo. E inferno, porque o mal vinha desse Hades para atacar a igreja de Jesus. E Jesus diz assim: se a igreja é edificada sobre mim, a minha pessoa, as portas do inferno ou do Hades jamais vai destruir a minha igreja. E o que nós poderemos aprender nessa noite? Primeiramente, nós somos uma igreja fundamentada na pessoa de Jesus. Se nós somos uma igreja constituída pela pessoa de Cristo, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser aquele que foi posto, Jesus Cristo. Então, se não existe nenhum fundamento, porque o fundamento do homem sempre vai perecer. Na história da igreja, de 2000 anos para cá, que é do tempo de Jesus e assunto aos céus, ele disse: a minha igreja, ela não vai prevalecer o mal. Mas você pode me perguntar: pastor, e por que algumas igrejas fecham e outras inclusive acabam? Baseado nas escrituras, por 2 motivos. Primeiro motivo, não é uma igreja estabelecida na pessoa de Cristo. Porque se é estabelecida na pessoa de Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Segundo, é porque a igreja que fecha, ou a igreja que para, ou a igreja que não anda, é porque o ego absoluto toma conta do púlpito. Quando o eu toma conta do púlpito, quando a imagem do homem é mais como marketing. Vocês lembram da passagem? Jesus perguntou: o que estão falando de mim? O que falam ao meu respeito? Está falando que tu és Elias, está falando que o Senhor é Jeremias, está falando que você é outros profetas. Jesus rejeitou todas as interpretações. Jesus disse: não sou Elias, não sou Jeremias, eu sou o Cristo. E Pedro entendeu essa revelação quando ele confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos, nós vamos aprender nessa noite, rapidamente, por que a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por que as portas do mal, que a cada dia generalizando, crescendo, estão vencendo alguns cristãos? Por que algumas pessoas, igreja é eu e é você? A Bíblia diz: onde se ajuntar 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. A igreja não é um lugar de placa ou CNPJ, ou simplesmente um local como aqui os irmãos estão congregando. A igreja é você que trabalha em Lagoa da Prata, no setor público, na rua, de vendedor, de negociante, de professor. É você que é a igreja. A igreja somos nós, que confessamos o nome de Cristo. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz: vós sois agora a igreja de Deus edificada sobre a rocha. Porque a gente vê que algumas igrejas, ou melhor, alguns cristãos, infelizmente, prevalecem situações na vida dela e essa igreja está sendo vencida. Primeiro, a era individual. O individualismo é um tempo em que as pessoas não conseguem mais se envolver como pessoas. É cada um por si. Na segunda-feira é o que eu ganho, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, é a minha família. Aliás, em casamentos, relacionamentos, não existe mais comunhão. O filho chega um horário, sai outro horário, a mulher chega a tal horário, o marido chega, não conversa, são 2 sócios, não há uma relação, não há uma discussão, não há uma mesa, não há um café, não há um jantar, não há um almoço. O que o pastor fez aqui antes de nós começarmos a ministrar, cada um dá a mão ao outro e ore pelo outro, abençoa o outro. O que eles fizeram aqui agora? Pedidos de oração pela vida de pessoas.
quando há um individualismo, quando há aquele sentimento eu faço e ninguém tem conta com a minha vida, eu perco a garantia de ser igreja. Porque igreja é corpo, igreja é difícil, igreja é gente, igreja é negação, igreja é preocupação, igreja é eu olhar para vocês e falar, se eu ir nesta igreja de boné, não estou falando que quem está de boné aqui, por favor me entenda, mas eu estou dizendo, se eu sou um pregador e eu venho para a igreja de qualquer forma, eu não estou nem aí para esses irmãos, eu vou lá de qualquer jeito, eu vou de bermuda, eu vou sem camisa, eu vou de camiseta, porque afinal nós somos o corpo de Cristo, não tem problema. Não, eu estou desrespeitando a memória de vocês. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que pensa no coletivo. Estamos pensando no coletivo. Abriu aqui esse salão porque o outro não atende. Vamos pensar no coletivo. Vamos pensar em outras pessoas. Vamos pensar no visitante. Vamos pensar nas pessoas que querem ser membros. Vamos pensar nas pessoas que querem fazer parte desse corpo. Porque é corpo, irmão. O que faz as pessoas esfriarem. E muitas vezes a igreja não avança. Infelizmente as portas do inferno ainda prevalecem em alguns lugares. É porque nós trocamos a visão da igreja de doar-se para consumir. O consumismo é uma praga, meus irmãos. Somos consumidores. Você consome gás, energia, alimento, carro, negócio. Somos consumistas. Mas o consumismo tem uma visão perversa. Porque ela tem aquilo, o que me beneficia. O que enche a minha alma, o que derrama na minha barriga, o que enche o meu estômago. E quando nós fazemos do lugar de adoração, um lugar onde as bênçãos é só para mim, onde a pregação é só para mim, onde o louvor tem que servir somente a mim, onde a canção tem que só ser meu, nós perdemos a grande fonte da vida que é Jesus, que nos deu uma condição de sermos fonte para jorrar vida para fora, de sermos pessoas que podemos edificar pessoas do nosso lado com as nossas orações, com a nossa visitação, com o nosso conselho, com o nosso carinho, com o nosso irmão. Mas eu gostaria de aplicar para vocês rapidamente, porque as portas do inferno não prevalecem na igreja de Jesus, e se você quer fazer parte disso, nós vamos ver a partir do versículo 18 novamente, capítulo 16. Jesus disse assim, e também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Primeiramente, Jesus está dizendo, olha, se vocês deixaram a igreja ser igreja, se vocês entenderem que eu sou o cabeça dessa igreja, eu vou alimentar cada um de vocês que entram aqui. É por isso que lá em Efésios capítulo 1, 23, o texto vai dizer assim, Deus escolheu a sua igreja antes da fundação do mundo. Ele a elegeu para que ela pudesse ficar aqui hoje. Antes do mundo a ter luz, houve cruz. Jesus já estava lá preparando você e a mim para estar aqui. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios 5, 23, Ele é o cabeça da igreja na qual nós nos submetemos a ela. Ela é primeiro uma instituição divina, meus irmãos. Quando eu entro na igreja, eu sei que aqui é um lugar onde Deus habita. A palavra de Deus em Apocalipse diz ao anjo da igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia. O texto diz que o Senhor estava lá olhando para a sua igreja e vendo os louvores da sua igreja, vendo os corações quebrantados na sua igreja, porque Jesus, ele passeia na sua igreja, ele observa seu culto, sua adoração, sua simplicidade. Ele fez isso com os discípulos quando uma certa mulher chegou naquela igreja com uns centavinhos de dinheiro na mão, trocadinho de pão, ela não tinha mais condição para nada. Eu, como pastor, poderia dizer, minha irmã, guarda esse dinheiro para a merenda dos seus filhos, é tão pouco, mas ela preferiu colocar no gasofilácio. E ela oferece uma oferta tão simples, tão generosa, tão amorosa, e ela chega e coloca tudo que ela tinha aos pés de Jesus pela fé. Jesus observa aquilo e ele olha os discípulos e diz, está vendo essa mulher? Ela deu tudo que ela tinha, ela entregou
para mim, ela não entregou para o pastor, ela não entregou para a religião, porque há outros que entregam o que estão sobrando em suas mãos, mas essa mulher alcançou a devida adoração, porque ela deu aquilo que ela tinha de amor e coração na alma dela. Quando nós entendemos que a igreja é uma construção divina, nós entendemos que quando nós fazemos em nome de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, os discípulos disseram assim: bem, sabemos que a pedra que foi rejeitada por vós os construtores, a qual foi posta pedra angular, se chama Jesus Cristo. Se somos a igreja de Cristo, irmãos, Isaías 28:16 diz assim: por isso declara Deus o Eterno, eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, preciosa, pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalada. Isaías diz isso. Segundo, porque nós prevalecemos contra as trevas. E Jesus disse: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, porque as portas do inferno estão jogando pesado contra a igreja de Cristo. O pastor acabou de citar a questão dos desigrejados, dos acomodados, dos que não querem se submeter à liderança, dos que escondem seus pecados, e a Bíblia diz: aquele que encobre os seus pecados e as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então nós vemos que as pessoas brincam de ser igreja, e como nós poderemos firmar, e nessa noite eu creio que Deus vai fortalecer você e a mim para que possamos lutar contra as portas do inferno, é que devemos saber que a igreja de Cristo, ela vive aberta para sustentar os fracos, os doentes e os machucados e aqueles que precisam de cura. A igreja de Cristo, meu irmão, é um hospital. A igreja de Cristo é um lugar onde as pessoas entram e elas possam chegar aqui e dizer: eu preciso de oração porque o meu filho está nas drogas. Eu preciso de oração porque o meu casamento está em crise. Eu preciso de oração porque eu estou desempregado, pastor. Eu preciso de oração porque eu estou com um irmão internado e o médico já deu o veredito que o caso dele é irreversível. Quando ele entra na igreja de Cristo, ele tem que achar uma igreja que diz: irmãos, nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra, nós cremos no Deus vivo encarnado. Eu não posso lhe prometer que que aqui vai ser o lugar de solucionar todos os seus problemas, como o irmão do louvor acabou de falar, que a bênção da salvação é a melhor bênção e o único milagre que Deus estabeleceu em nós, é verdade, mas enquanto Jesus não volta e não vamos para o céu, nós temos responsabilidades para fazer, nós temos coisas para resolver nas nossas casas, nós temos demandas, nós temos pessoas machucadas, nós temos desempregados, nós temos pessoas endemoniadas, nós temos pessoas atribuladas, nós temos pessoas com crise de ansiedade, depressão, sentimento de pavor, e quando ela entra neste lugar, ela tem que encontrar aqui uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de poder, uma palavra de vida eterna, porque Jesus disse: eu sou o pão, eu sou a vida eterna, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluias, glória a Deus. Como que a igreja prevalece? Prevalece Deus sustentando aqueles que entram na igreja precisando dele. Se eu quisesse rir, meu irmão, eu vou para o circo. Se eu quiser um filme, nem cinema o povo está atrás, eu vou para o Netflix. Se eu quiser um jogo de futebol, eu vou para o Mineirão, eu vou para outro estádio. Se eu quiser humor, eu vou na internet e acho muito humoristas. Mas quando você sai da sua casa e pega a sua família, você quer encontrar nesse púlpito não é um cara perfeito, mas você quer encontrar uma pessoa que abre a Bíblia e fale quem é Jesus para você, e fale quem é Senhor para você, para que você saia daqui e diga: Deus falou comigo, pastor Tiago, Deus falou no meu coração. Ah, pastor, que prova você mostra sobre isso? Quando Jesus andava, uma mulher do fluxo de sangue, perdendo vida, lá estava Jesus, e ela falou: eu vou tocar nele, eu vou nesse homem.
Gastei tudo que eu tinha nos médicos. E não teve um infeliz do médico, não teve um médico para dizer assim para mim: ô minha filha, guarda a mixaria do dinheiro. Sabe por quê? Porque tem que fazer velório. Porque hoje, nos velórios, eles gostam como é que é aquele troço lá redondo? Coroa. Tem que dar uma homenagem. Para fazer seu funeral? Não, a Bíblia diz lá que ela gastou tudo. Tudo. E não resolvia nada. Mas Jesus estava passando. E ela falou: se eu só tocar nas vestes desse homem, se eu for só tocar nele, eu não preciso conversar com ele. Eu não preciso sentar no chão e dar um feedback da minha vida. Ele não precisa fazer uma entrevista de emprego, igual eu vou fazer, né? Ele não precisa conversar comigo e saber se é casada, se é solteira, se é divorciada, se é amante de algum homem, se traiu, se enganou. Ele simplesmente, eu só quero tocar. E a Bíblia diz que ao chegar aquela mulher perto de Jesus e tocar nele, aleluia, Jesus diz lá: e de mim saiu virtude e poder, e aquela mulher foi curada, e todos que estavam em volta dele não viu nada, e ele diz: alguém tocou em mim. E do outro lado aquela mulher estava trêmula, como com temor, porque a mulher naquela época era marginalizada, a mulher naquela época era criticada, e ela ficou com vergonha, porque Jesus estava em volta dos discípulos, e os discípulos em volta dele, como se fosse aquela procissão, aquele tanto de gente, aquele empurra, parecendo fila de loteria, ou de festa de menino de brigadeiro, empurrando um para o outro, e de repente chega perto de Jesus, e ele fala: alguém me tocou. E os discípulos: não, mestre, mas é muita gente do seu lado, pelo amor de Deus, né? Não, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. E a mulher estava diante de Jesus, em sã curada, porque tocou com fé. Como que a igreja prevalece diante das portas do inferno? Não permita que a igreja se torne um lugar de ir e vir sem fé. Não permita que a igreja se torne um lugar de agradar os outros e rir e brincar. A igreja é um lugar onde Deus se manifesta e um lugar onde a presença de Deus é operada com poder e com graça. A Bíblia diz que Jesus chegou no templo em Mateus 23:13. E lá havia pessoas negociando no templo, vendendo, comercializando sacrifício. E ele chega no templo. Os irmãos lembram da passagem? Pega o chicote, expulsa os cambistas, expulsa os religiosos, expulsa os que tomavam dinheiro do povo, e ele entra lá, e a Bíblia diz lá em Mateus 23:13, que todos que iam a Cristo eram curados, eram restaurados. Sabe por quê, irmão? Porque há uma diferença de você vir no culto, e há uma diferença de você ir a Cristo que está no culto. Uma coisa é eu sentar na cadeira, pegar minha Bíblia e colocar debaixo do braço e ir embora. Outra coisa é eu crer que Deus escolheu a sua igreja como lugar de habitação da sua presença. Lugar onde Ele se manifesta, e Ele tem prazer de se manifestar. Olha comigo o texto no capítulo 16, versículo 19. E eu vos darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Versículo 20, capítulo 16. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui? A Bíblia diz que quando Jesus chegou a Pedro, ele diz: agora eu dou a vocês a autoridade de uma chave. E essa chave do reino significa a chave que nós temos a autoridade de abençoar. É por isso que ele vai dizer assim, olha, no versículo 19: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ele está dizendo: vocês é que ligam uma conexão entre a igreja e Deus. Eu vou explicar melhor para vocês. Se somos a igreja de Cristo, nós representamos Ele, amém? Nós representamos Jesus. Então, se nós temos de Jesus autoridade, essa autoridade ela está relacionada a dois caminhos. Primeiro, proclamar o evangelho, anunciar o reino de Deus, falar do amor de Deus. Ele disse aos discípulos: ide a todo mundo, pregai o evangelho, falai do meu amor,
pregai até os confins da terra, ele anuncia a palavra, querigmática, ou diz, vocês pregam e anunciam. Mas ao mesmo tempo ele diz, essa chave é o que dá o quê? Conexão. Conexão significa uma pessoa senta perto de você e ela não procura uma pessoa perfeita, mas ela há uma conexão entre você e Deus. É um caminho onde a igreja ela oferece ao outro uma vida para ser ligada a Cristo através do sacrifício. Os irmãos lembram de uma passagem de um homem doente, ele era paralítico e Jesus estava pregando no púlpito, num lugar. E a Bíblia diz que eles chegam com um homem, introduz o homem por cima daquela casa e cai aos pés de Jesus. Eu fico me perguntando, 4 pessoas para pegar um homem e levar essa pessoa até os pés de Jesus. E nós vemos no mundo atual pessoas tirando os outros da presença de Jesus. A gente vê homens que se dizem crente, cristão, e líderes tirando as pessoas da comunhão com Deus. E ele diz, eu te dou a chave, ou seja, nós fazemos a conexão, a Atos, a Betesda, nossa igreja em Parada de Boa Despacho, nós fazemos a conexão, os irmãos louvando, estão fazendo aquela conexão, levando aos pés do Salvador, meus irmãos. Como é bom você chegar num culto e ver o irmão adorando, e o irmão vibrando, e a outra irmã cantando, e o outro irmão orando, e o outro intercedendo, e o outro trazendo a água, e as outras ali cuidando do berçário, e o outro recebendo na porta, e o outro fazendo louvor, e o outro intercedendo durante a semana, e o outro administrando o dinheiro da igreja, e o outro fazendo. Estamos em conexão para que o pecador entre e ele ache um lugar na qual Jesus está presente para libertar e abençoar. Nós vivemos dias que no Brasil, infelizmente, é o 2º país de ranking mundial de doenças psicossomáticas, doenças da alma, crises de ansiedade. Somos o 2º país do mundo em crises de depressão e em primeiro em crises de ansiedade. As pessoas vivem ansiosas, elas estão correndo de um lado para o outro, desesperadas, buscando algo que às vezes elas nem sabem o que. Mas quando a gente vem no primeiro dia da semana, que é o primeiro dia hoje que Deus fez para nós, que é o domingo, a gente quer encontrar uma palavra de descanso, uma palavra que te fortaleça a você enfrentar toda semana. Há uma passagem bíblica que diz que Davi estava fugindo de Saul. E Davi, naquela fuga desesperada de Saul, a Bíblia diz que ele entra na época era um templo, né? Do sacerdote Abimeleque, e ele entra naquele templo procurando refúgio. E ele entra naquele lugar, e toda a tropa de Saul em busca de Davi para matá-lo. Ele chega àquele rei e diz assim, tem pão aqui? Tem alimento? E ele diz, sim, Davi, nós temos um alimento aqui, que era o alimento da propiciação da época, era o alimento que dava em modo de sacrifício do Antigo Testamento, nós temos pão. E Davi pergunta a ele, vocês têm uma espada? Porque daqui eu vou voltar e tem batalhas, eu vou enfrentar inimigos mais adiante. E o rei olha para ele e fala, sim, nós temos o pão e temos a espada. Inclusive aquela espada que você tomou da mão de Golias, ela está guardada aqui num museu. Toma a espada e toma o pão, ele come e se alimenta. Há um estudioso, um homem já na glória com Jesus, John Pitson, ele fala que aquela espada e aquele pão é um alimento que Davi precisava para se fortalecer diante dos seus inimigos, e aquela espada era a palavra de Deus, para ele vencer os dias maus. Você nessa noite, se quer manter a igreja de Cristo para prevalecer contra as portas do inferno, alimente-se da palavra, através do pão vivo que desceu do céu, e levante a sua espada, e guerreie contra todas as hostes da treva, e declare a vitória de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. E eu termino nessa noite, os meninos louvor podem até subir para cá, dizendo para vocês que quando Jesus diz a ele, ó Pedro, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, sabe por quê? Porque a igreja de Cristo, ela sempre vai continuar de pé, porque quem acha por ela, quem luta por ela,
que intercede por ela, está no trono de glória nessa noite. Ele continua vivo, intercedendo por todos nós. Essa igreja que Jesus tomou com as suas próprias mãos e seu sangue, a Bíblia diz que ele deu a vida por nós, e Deus deu a ele esse troféu, essa bênção chamada Atos, essa bênção chamada igreja. Deus deu a igreja para Jesus quando ele triunfou na cruz, e ele venceu o mal, e ao terceiro dia ele foi nas partes mais baixas do inferno, declarou vitória sobre Satanás, e continua de pé, porque essa igreja vai lutar. Ainda que os homens se levantam contra ela, ainda que os homens caem, ainda que os homens fazem o que for, mas a igreja de Cristo, ela vai ficar de pé, porque nós temos Jesus nessa noite intercedendo por nós. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus e declare: nós cremos na vitória de Jesus sobre nossa igreja. Comece a declarar, meu irmão, no seu lugar, e diga: Deus continua de pé no seu trono, Ele não dorme. Deus não abandona o órfão, a viúva, o desabrigado. Deus